Meninas, seja bem-vindo ao nosso episódio de abertura do nosso novo podcast Isso Pode, Assessora. O Isso Pode, Assessora é um podcast focado em falarmos de excelência, alto padrão para o mercado de casamentos de Ribeirão Preto e região. Eu tô aqui hoje abrindo o nosso podcast com muita honra com a Camila Ramos. A Camila é da Multisolutions. A Multisolutions é uma empresa de som e iluminação e produção de eventos. Já está há 15 anos no mercado, atendendo a gente com altíssimo padrão. É sempre um prazer tê-los na nossa equipe, no nosso hall de fornecedores. E a gente vai bater um papo descontraído sobre excelência, entrega, valorização, coisas que falamos muito nos nossos bastidores. Sim, é um assunto sempre. É nosso assunto sempre que nos encontramos. Hoje estamos aqui de frente com as câmeras para levar um pouquinho para o pessoal. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui. Uma baita responsabilidade, né? Abrir esse projeto. Mas vamos lá, vamos estrear. Não podia ser outra pessoa, porque nós falamos sempre tanto sobre esse assunto que eu falei, vai ser a primeira que vai sentar aqui na nossa mesa para falarmos sobre isso. Bronca, vamos começar com o seguinte. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é o sem açúcar, por favor. Não só porque todo mundo sabe que eu amo café sem açúcar, mas o sem açúcar, por favor, para mim, é aquele momento que eu tenho que dar foco, que eu tenho que resolver, um momento sem mimimi. E aí me conta uma coisa, conta aí pra gente uma curiosidade, alguma situação em que tava na montagem, tava na execução do casamento, o problema veio, nem era teu de repente, mas caiu no teu colo e você teve que botar pra acontecer sem açúcar. Bom, na verdade eu acho que perrengue a gente tem em todos os eventos. Eu desconheço um evento que a gente não tem nada que tenha que resolver ou alguma questão aí. Mas alguns perrengues são maiores que os outros, né? Eu acho que o legal disso é a gente ter um time bacana no evento. Porque é isso que vai fazer a gente ter uma melhor resolução ou não. Eu já tive várias situações, assim, várias, mas tem uma que é muito emblemática, que eu tive uma festa de 15 anos, que o decorador, assessor, o cliente me chamaram, eles queriam fazer uma projeção mapeada num vestido da aniversariante. Uau! E aí, só que não era só uma projeção mapeada num vestido. A aniversariante tinha que ficar numa altura para todo mundo ver. E aí, desde a primeira reunião, eu falava assim, gente, não vamos fazer, né? Vamos fazer diferente. Que não vai rolar. Vamos pensar em outra coisa. E eu sou uma pessoa que eu falo e tudo mais, mas quando tem alguma coisa que não está me agradando, eu não consigo disfarçar muito. E aí eu ficava quietinha, assim, na reunião. Aí eles falavam assim, não, fala o que você está pensando. Não, melhor não falar. Não fala. Gente, vamos mudar isso. Você tem certeza? Porque a gente tinha uma série de coisas. Primeiro que eu acho que o evento, ele já é de eventualidade. Então, a gente precisa minimizar riscos, né? Minimizar possibilidades de erros. E tem que ter uma relação de confiança lá entre todo mundo. Né? Esse elo é fundamental. Então, né? E aí a mãe falava assim, não, mas eu sei que vocês são competentes, e a menina eu quero muito, a aniversariante queria muito isso. Não, então tá bom, então vamos lá. E aí e tem que subir, a menina tinha que aparecer, a aniversariante ia aparecer, era um lugar escondido. Então teve que ter uma plataforma. Tinha uma plataforma, e tinha uma cortina que tinha que descer. E aí, como é que nós vamos descer? Aí o decorador virou pra mim e falou assim, não, você que vai descer. Eu? Não. Como assim? Não, você vai ter que ver um jeito, põe os motorzinhos. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Gente, isso não vai dar certo, vamos desistir. Não, vai dar certo. Por fim,
A gente fez a projeção. Meio que uma superprodução da Broadway, né? Foi. Cortina descendo, Ninguém debutante sabe subindo. tudo o que a gente viveu para aquilo. A assessora, ela falava assim, Camila, mas eu ainda não entendi como é que você vai descer. Eu falava, não, daqui a pouco eu te conto. Porque, na verdade, eu não podia contar para ela que iam ter 2 caras no telhado descendo a corda do tecido. Bem o contra-regra mesmo. Exatamente. E assim... um radinho lá no tecido, outro aqui no som, o outro na luz, porque tinha que fazer o blackout, a projeção tinha que entrar, a menina tinha que subir numa escadinha improvisada. A aniversariante ficou a 3,5 metros do chão, então ela estava a 5 metros final ali de altura. A gente tinha uma área de projeção de quase 4 metros de altura, com drone voando. Meu Deus! Ficou sensacional. Mas... a dor de estômago, a dor de barriga. Até a coisa acontecer ali realmente, não, né? foi. E aí acabou, então tirou as coisas, não sei o quê. Aí a gente tinha uma área de camarim, fomos pra área de camarim, todo mundo sentou assim. Nossa, saiu. Aí a assessora falou assim, mas como é que você fez pra descer? Eu falei, bom, agora eu te conto. Tinham 2 pessoas no telhado com uma cordinha, que não sei o quê. Porque não tinha... ficou na minha mão. Uma coisa como se existisse um equipamento para aquilo. Eu fui contratada para fazer existia. a projeção da saia da aniversariante. Sim. Mas, para fazer a projeção, tinha uma série de coisas que tinha que acontecer. Teve que fazer acontecer. Levei minha filha no dia anterior, no dia da festa, para vestir a saia. Ela tinha mais ou menos a estatura da aniversariante para fazer o teste. Para mapear, porque a saia no dia anterior tinha ficado errado, ela não dava abertura, teve que fazer uma saia de um dia para o outro. E aí, então, assim... essa festa, essa projeção específica... A festa foi maravilhosa. A festa é um dos projetos mais bonitos que a gente já fez. E a festa foi maravilhosa. Mas a projeção foi um baita de um desafio, porque assim, a gente tinha muitas coisas que poderiam dar errado. E teve que coordenar tudo isso. E com certeza em um momento emblemático, que é aquele momento da entrada da debutante, que a festa toda ia estar olhando para aquele único local. Era a única coisa que tinha acesa no local, era a única coisa que existia, era a aniversariante em cima daquela plataforma, a 5 metros de altura, cantando. E ela cantou. Ai, que lindo. E assim... A gente tem aí é importante para o cliente entender isso, que às vezes não é só uma questão técnica. Quem levou a projeção e quem fez aquele momento ser um sucesso foi a aniversariante. Porque se ela não tivesse abraçado a ideia, e se ela não tivesse subido lá e representado, tinha sido um fiasco. Então não adiantava nada disso acontecer. Ter todo show se ela não tivesse feito um papel brilhante, assim. Foi que legal. Emocionante de ver. Eu sou uma pessoa que eu me emociono, né? Quando eu vejo essas coisas acontecerem assim, eu tô arrepiada feliz. De pensar em como foi. Eu tô relembrando e tô arrepiada. Muito legal. Então, assim, e eu me emociono. Depois eu chorei, aí aconteceu. Até por todas as outras coisas, né? Do tipo, aconteceu. Nasceu. Mas incrível, né? E realmente é aquilo. Fez acontecer mesmo que não era seu. E isso a gente vê muito, como você disse, né? Eventos, eventualidade. Muitas vezes, né? A gente vê um fornecedor talvez fazendo algo que não é ali 100% da sua entrega, mas que sabe que precisa fazer aquilo para as coisas realmente chegarem no resultado final que o cliente está esperando. E isso, com certeza, é uma entrega de excelência. A gente se esforça para isso. Falando em entrega de excelência, vocês sabem que eu tenho o bordão Excelência é o Padrão. E esse bordão, por que eu uso ele? Realmente porque não dá para aceitar menos do que excelência quando a gente se dispõe a trabalhar com... Eu costumo dizer que nós trabalhamos com 2 coisas muito grandes, né? Primeiro, um sonho, uma expectativa muito grande. Sempre que um cliente nos contrata para um evento, existe algo que foi meticulosamente pensado, imaginado, sonhado por ele, como o caso dessa debutante. E também, normalmente, nós trabalhamos também com orçamentos vultuosos, né? Sabemos aí que hoje, na nossa região aqui de Ribeirão Preto, a gente não casa com menos de R$1.500, R$2.000 de investimento por convidado, o estilo de casamentos que nós estamos acostumados a produzir. Então, é uma
uma grandiosidade. E não dá pra gente tratar isso de qualquer maneira. Só com excelência de entrega, realmente. Então, por isso, a excelência tem que ser o padrão da entrega dos nossos eventos que nós produzimos. Me conta, o que você acredita que seja um dos pontos que correspondem a essa entrega de excelência da Multisolutions na produção de eventos? Bom, a gente trabalha... Primeiro que a gente está... Eu falo que a gente está mais para o fim da cadeia, né? Então, eu acho que a coisa que eu mais ouço do cliente é assim, nossa, eu já gastei todo o meu dinheiro, não tenho mais dinheiro. Então, eu tenho que trabalhar sempre num limite, assim, de valores. Mas... E a gente tem um trabalho que é muito sutil. Eu falo que é uma das poucas coisas dentro de um evento que você não consegue provar. É uma relação de confiança. Porque você consegue provar o doce, provar a roupa, fazer uma degustação de comida, de drink, ver lá a prova de flores da decoração, ver o mobiliário, conhece o espaço. Mas a luz e o som, eu não vou conseguir montar o som uma semana antes para a cliente ver se está adequado ao que ela gostaria, né? Muito menos a luz. Então, tem que existir uma relação de confiança. E eu acho que quando essa relação ela é feita, eu tenho a obrigação de dar o máximo de dedicação para aquele evento, porque aquele cliente confiou em mim, confiou o sonho dele. Sim. Eu acho que o dinheiro faz parte, mas apesar disso, ele confiou o sonho dele. E também, se né? a gente for falar do som e iluminação, não adianta a gente ter uma decoração maravilhosa com uma cênica ruim. Né? Então, por mais que você diga, olha, a gente tá meio no fundo da cadeia ali, a pessoa chega não querendo investir muito, eu acho que é importante a gente falar sobre essa conscientização do cliente final, de que não adianta ele investir 100 mil numa decoração e querer economizar na iluminação. Sim. Né? Não adianta ele contratar uma atração musical ótima e querer economizar na qualidade do rider, na qualidade do som que vai atender aquela banda. Então, por mais que seja algo a ser contratado um pouco mais pra frente, porque realmente não dá pra gente contratar antes, antes de contratar o som e iluminação, a gente precisa ter as bandas que vão tocar, o projeto de decoração aprovado e tudo mais. Isso precisa ser previsto na planilha da assessora. Né? E a assessora, ela tem que ter essa consciência de acordo com a expectativa que está sendo montada aquela decoração, de acordo com a expectativa que estão sendo contratadas as atrações musicais, ela tem que brifar o cliente dela de, olha, junto com tudo isso, vem um investimento maior que nós vamos ter que fazer em som e iluminação, e isso vai ser essencial para a entrega dessa outra parte aqui, né? Então, isso é algo que a gente precisa falar. Eu acho que a luz... Eu sou uma apaixonada por luz, então eu vou defender meu peixe aqui. Ela é muito sutil, porque é um serviço que ninguém sabe como é feito, da onde está vindo, por que é feito. Só que ela é tão importante quanto a decoração. Eu falo que a gente, com a iluminação, a gente tem a possibilidade de transformar orquídeas em margaridas, ou margaridas em orquídeas. É exatamente isso. Sabe? É o que vai dar o brilho, é o que vai dar o aconchego, é o que vai dar o tom da festa. Se eu tenho uma festa mais alegre, mais quente, mais fria, é a luz que faz isso. Só que é sutil. Ninguém vai saber de onde vem, que equipamento que está usando. Entra na relação de confiança. Exatamente. Porque quando a gente vai contratar, o teu cliente, ele não olha lá qual é o tipo de luz, não é isso, né? O que ele vai contratar é o resultado final da sua entrega. Eu costumo falar para os meus clientes, quando ele vem negociar, fazer uma negociação, porque é diferente de você comprar 10 brigadeiros e você comprar 10 refletores. Você olha e fala assim, o que você vai fazer com esses 10? Vai por aonde? Né? Você precisa dos 10 refletores? E aí o que eu costumo falar é assim, eu preciso que você confie em mim. Eu sei o que precisa para a sua festa ficar do jeito que você espera. E a gente ainda tem algumas questões que são particulares de cada cliente. Então, tem um cliente que quer uma pista de dança mais escura, tem um cliente que quer uma pista de dança mais produzida. E é importante a gente ter um contato também com o cliente para entender a expectativa desse cliente.
Porque aquilo que eu vou proporcionar para ele tem que estar diretamente ligado à expectativa dele. Sim. Né? A tal da régua, e aí até a questão do dinheiro, ela é muito relativa com a expectativa do cliente. E aí a gente tem 2 pontos. Eu tenho uma obrigação de fazer uma leitura correta dessa situação e a assessoria também tem uma obrigação de me passar um briefing correto. Né? Porque, às vezes, você tem um orçamento muito alto de decoração, só que ali na planilha foi colocado um orçamento muito baixo que não consegue entregar a luz daquela decoração. Né? É um nível de exigência isso. Que a gente não consegue. Então, precisa haver uma sintonia. A gente também passa por um casamento em cada casamento que a gente faz, né? Com toda certeza. Então, é uma orquestra. Acho que, na verdade, vários casamentos em cada casamento, né? É o casamento da assessoria com cada fornecedor, é o casamento de cada fornecedor com o cliente final, e a gente ir estruturando aquilo. E eu acho que tudo, na verdade, passa por um processo de planejamento, um bom planejamento. Eu acho que o que eu percebo é que a maioria das vezes falta informação para o cliente. Talvez ele te peça um desconto, não porque ele esteja realmente precisando daquele desconto, mas porque falta informação para ele do quanto é importante o investimento naquilo. Não, e muitas vezes ele vem com um comparativo, tipo, mas o meu amigo casou mês passado, ano passado, e ele gastou R$1.000 nisso, por que você está me cobrando 2.000? Sabe, assim? E às vezes a gente não tem nada a ver uma festa com a outra. É outro tipo de festa, outra expectativa. Exatamente. Então por isso que eu falo que é um serviço muito sutil, que a gente precisa ir entendendo isso, né? E aí, nesse casamento, eu acho que está todo mundo ligado. E aí, defendendo o meu peixe de novo, além da iluminação ser muito importante para valorizar tudo isso, o som é o que vai dar o tom da festa. Porque eu falo que a gente pode até ter cerveja quente. Mas se o som tiver ruim, a gente acaba com a festa. A pessoa vai embora. Entendeu? Então, isso é verdade. A responsabilidade é muito grande. Então, eu acho que a festa, no fim das contas, está na nossa mão. Sim. A decoração foi lá, montou, ficou linda, maravilhosa, foi embora. Te entregou para você fazer a cênica. E só nós que acompanhamos todo o processo da montagem sabemos a diferença que faz na hora que a cênica tá pronta e que liga, né? Exatamente. Assim. É uma nova descoberta, né? Um novo espaço, é uma nova festa. E eu costumo dizer que, assim, nada é óbvio, né? E a gente... Uma das ideias do podcast é trazer esses assuntos à tona exatamente porque, às vezes, nós que estamos acostumados a como funciona a montagem, como que é importante ter... Eu sei como assessora, você sabe como produtora, a banda sabe a importância do rider, mas... As pessoas que chegam numa festa, que frequentam uma festa, os convidados, até mesmo quem está fazendo a festa, não faz ideia de tudo que está rodando ao mesmo tempo para aquilo realmente acontecer, né? Quantas pessoas envolvidas. Então, assim, essa obviedade pra gente, que estamos acostumados na dimensão de pessoas envolvidas na montagem, na dimensão do trabalho que existe, não é tão óbvio, às vezes, para o cliente final que está contratando. E talvez essa falta de obviedade, como você disse, muito sutil, realmente, a prestação do serviço, traz nele a falsa sensação de que talvez ele não precise pagar tanto por aquilo, talvez esteja sendo colocado mais coisas do que seria necessário, porque ele não tem esse costume, né? Eu costumo dizer, as pessoas praticamente casam uma vez, né? Ou estão casando pela primeira, ou não fazem festa sempre, como nós fazemos. Então, parte de nós somos os responsáveis por dar essa informação
ao nosso cliente final, e esse cliente final, aí sim, ele vai ter informação suficiente para valorizar como deve ser valorizado cada tipo de serviço, cada tipo de trabalho. E, gente, valorizem muito a empresa, o profissional que vocês estiverem contratando de som e iluminação da festa, porque isso faz toda a diferença. Não é porque Camila está aqui do meu lado, quem é meu noivo sabe que eu falo muito isso no processo de planejamento, tá? Cá, vamos lá, falando de valorização. A gente costuma falar muito sobre subir a régua, elevar a régua do mercado. A gente vê aí muitos fornecedores, né, que a gente sempre conversa falando, olha, eu acho que eu tô tendo que baixar muito meu preço, eu acho que a concorrência tá desleal, eu acho que tem gente aí do setor que tá trabalhando num valor menor do que deveria. E realmente isso é um problema para o mercado, porque quando um fornecedor ele se coloca num posicionamento abaixo do que ele deveria estar, ele acaba gerando uma reação em cadeia, né? Assim, já falamos algumas vezes sobre se a noiva paga um certo valor para assessoria, que fica com ela 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí de repente vem um orçamento de som e iluminação que é 5 vezes mais do que ela pagou. Tá pagando. Como é que justifica? Aquela assessoria, e aí aquilo fica muito incongruente na cabeça da noiva de como assim, né? A Camila tá me cobrando o quíntuplo para trabalhar um dia para mim e eu tô aí pagando tal. Então, assim, pra gente tentar quebrar esse ciclo vicioso, eu falo muito em a gente tentar subir a régua e realmente nos colocarmos no devido valor, primeiro os próprios profissionais se valorizarem e depois a gente criar essa consciência de valorização e de não ficar brigando por preço mediante a concorrência dentro do mercado. O que você pensa sobre essa questão da régua no mercado de som e iluminação aqui? Como que tá isso? Bom, eu acho que a régua ela é muito particular. Eu acho que a valorização tem que também estar dentro daquela necessidade da empresa. Cada empresa vai saber o lugar que ela quer chegar, tá? Da mesma forma que a gente tem, sei lá, roupa. Eu tenho um torra-torra, que você vai comprar lá uma camiseta R$5 e você tem, sei lá, uma Farm. Sim. Então, existe isso. E aí você vai avaliar o que você quer pagar e dentro da qualidade que você quer pagar. No nosso mercado também existe isso. E não dá pra gente achar que todo mundo vai querer trabalhar só com classe A, até porque eu preciso atender aquele evento tem vários públicos. Mais simples. Agora, não é porque a gente tem um orçamento menor em alguns casos que a gente precisa também entregar um serviço que não seja de excelência. Eu acho que o serviço ele tem que ser sempre de excelência, naquele nicho independente que você de onde você estiver. Só que eu acho que, e aí eu vou voltar a falar da assessoria. A assessoria tem uma responsabilidade muito grande, porque é a assessoria que vai brifar para a gente quem é esse cliente. Aonde que ele está inserido dentro desse mercado? Qual é a festa que ele espera receber? Né? Sim. E a gente tem que saber fazer a devolutiva. Porque também não adianta eu entrar numa concorrência. A concorrência ela vai sempre existir, a concorrência de preço. E a gente vai ter que avaliar ali dentro daquela concorrência se eu estou cobrando muito ou pouco e se vale eu abaixar meu serviço até aquele ponto ou não, o serviço que eu tenho a obrigação de entregar dentro daquela expectativa daquele cliente, tá? E aí cada um acho que vai ter que avaliar isso. E eu acredito que o profissional tem que meio que um respeito próprio, né? A gente falar assim, eu posso ir até aqui, daqui para baixo, se o outro quiser ir, aí é um problema dele. E a gente tem mercado para todo mundo. E o mercado ele é seletivo. Ele vai encaixando as coisas e colocando as coisas no lugar. Mas desde que a gente tenha uma postura de falar assim, até aqui eu posso ir, aqui eu não posso. E se o outro quiser ir, é uma responsabilidade que ele está assumindo e ele vai ter que pagar essa conta lá na frente, porque a conta dele vai chegar uma hora que não vai fechar. E aí chega aquela situação onde a gente percebe que,
Eu já ouvi isso, tá? Muitas vezes. Ah, mas pelo preço que eu cobrei, eu tô até entregando muita coisa. Mas você não pode fazer isso, né? Pelo preço que eu cobrei, eu tô até entregando muita coisa. Então, por que cobrou esse preço? E se cobrou esse preço e sabia que não dava para entregar a expectativa do cliente nesse preço, não fechasse. Não fechasse. Né? Então, quando eu falo sobre subir a régua, é nesse quesito também, sabe? Por quê? Eu costumo dizer, e eu concordo com você, quando você fala que a assessoria tem papel fundamental nisso, concordo 100%, que um erro das assessoras, dos assessores e cerimonialistas, muitos cometem, é falar assim para o cliente: eu vou realizar o seu sonho dentro do orçamento que você tiver. E eu costumo dizer, eu sou mentora de assessoras, e quem é aluna minha sabe que eu digo para elas que elas precisam inverter a situação. Você não é fada madrinha, nem mágica, para adequar um sonho ao orçamento. O que uma boa assessora faz? Uma boa assessora adequa a expectativa do casal ao orçamento que ele tem. Então, ok, não quero investir R$2.000 por convidado, eu quero investir 1.000. É papel dessa assessora, na reunião inicial de briefing, dizer: olha, com 1.000 você faz isso, mas não faz isso. E é importante que isso fique brifado para você, porque ninguém faz milagre. Sim. Mas o que a maioria das assessorias vendem, cá? Elas vendem o contrário. Para fechar o negócio, elas vendem que elas vão fazer um milagre, que elas vão entregar toda aquela expectativa de festa ao teto que o noivo vai estabelecer, que a noiva vai estabelecer para elas. E aí depois a conta não fecha, e a hora que a conta não fecha, para onde que vai? Sobra pro som e iluminação que tá no fim. Sobra pro som e iluminação que tá por último, que vai ser contratado depois, mas na verdade sobra para todos os fornecedores. Sobra pra todo mundo. Né? Então sobra pro... olha, fotógrafo, você precisa fazer um desconto maior para esse meu cliente, porque senão não vou conseguir fechar com você. Se você já sabia que o cliente queria aquele fotógrafo, que você sabe o preço que o fotógrafo cobra, por que você falou para ele que ele conseguia contratar antes, né? Então, sim, somos responsáveis por exatamente essa situação. E assim, eu tento sempre adequar essas expectativas quando eu vou até passar uma sugestão. Então, por exemplo, a gente está num momento muito bom de produção de palco, painel de LED, essa parte tecnológica está muito em alta. Só que isso tem um custo. E aí o cliente às vezes chega para mim direto e fala: olha, eu queria um palco, tem uma referência? Ele me manda uma foto. Eu sei quanto custa aquilo. Eu sei de onde veio a foto. Porque eu acho que, até para eu buscar a minha excelência, eu preciso saber o que acontece no mercado, como que se faz aquilo, como que eu vou fazer a entrega. Exatamente. Então, eu sei o que é, de onde vem e quanto custa e que eu tenho condições de entregar. Antes de eu passar um orçamento para esse cliente, normalmente, eu entro quando eu vejo que é uma festa que às vezes está meio fora a expectativa dele do que está na festa, eu entro em contato ou com o assessor ou com o decorador. O cliente está pagando isso aqui é viável para ele? Isso aqui vai dar certo? Porque o que pode acontecer? Eu passar um orçamento, aquilo ser exorbitante, porque para algumas pessoas é exorbitante, e ele desistir totalmente da ideia, ou ele procurar um outro profissional que talvez não tenha uma qualidade adequada boa. E tudo mais. Então, eu tenho uma preocupação de tentar entender até se existe uma capacidade daquele cliente fazer uma contratação daquela estrutura. Se aquilo vai atender a expectativa dele. Porque às vezes eu estou num contato mais curto ali, mais próximo. E aí eu consigo até pegar, conversar, passar outras opções. Olha, isso aqui tem um custo assim, mas a gente consegue com um dinheiro mais próximo aqui, a gente consegue fazer uma história assim. Você acha que dá certo? E acaba chegando e chegar no que ele precisa. Expectativa, ele vai ficar feliz. Exatamente. Porque afinal ele queria o painel. Exatamente. E aí tem toda essa curadoria, né? E eu acho que é um cuidado, né? Eu tento fazer isso de coração, assim, porque eu fiz 15 anos esse final de semana
que tinha muita expectativa no protocolo. Porque a aniversariante era dançarina, bailarina, e ela ia dançar, e estava ensaiando há muito tempo, não sei o que, não sei o que. Por fim, a gente precisava fazer uma luz diferente, a gente precisava fazer uma produção de painel, tinha um vídeo muito importante. A gente tinha toda uma situação ali que tinha que acontecer, e que aí eu sentei com a decoração, falei, olha, vamos fazer uma estrutura para eu poder entregar a luz certa para ela, para eu poder cumprir a expectativa dela. A gente conseguiu fazer isso dentro do orçamento, adequei, assim. Então, só que isso é um cuidado. A gente não vende... Eu falo que a gente não vende calça jeans, né? Que você vai lá e compra a calça, experimenta, serviu, não serviu, tchau. Que é descartável. Ou levou pra casa, experimentou em casa, voltou, trocou, não tem tempo. Não é isso, é muita coisa envolvida, né? E aí, então, a gente precisa entender. E eu acho que a excelência, ela tá nisso, nesse cuidado. E esse cuidado, ele é automaticamente valorizado. Sim. Né? Então, se você tem um profissional que ele fala assim, até cobrei, estou até entregando muito por isso, ele não está, talvez, tendo um cuidado que deveria naquele contrato, naquele evento. Sim, né? Com eu acho certeza. Eu acho que a gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Esses dias para trás, eu estava falando de uma outra empresa, e aí a pessoa falou assim, não, o profissional, ele não vai na montagem do evento. Falei, como assim? Não, ele fica, o dono da empresa, ele fica no escritório, e aí ele passa lá a OS, o pessoal monta e entrega, não sei o que. Falei assim, ele não tem tesão em ir lá, né? Ver como ficou o negócio dele, porque eu vou na montagem, eu tento passar, a gente faz bastante vários evento, por dia. Mas eu tento passar em quase todos os eventos e eu olho com amor, eu quero que realmente aquilo fique dentro da expectativa que o cliente me passou. E até mesmo para criar uma situação de valorização dentro da própria empresa, né? Uma cultura de valorização da equipe. Porque né? aí a equipe vai se envolvendo e vai se preocupando. Nessa festa desse sábado, a hora que eu cheguei lá, a montagem da iluminação estava um pouco diferente do que eu passei. Eu fiz assim, por que você fez isso? Falei pro meu funcionário. Não, porque eu assisti o ensaio e ela queria um leque de luz assim na hora da dança, não sei o que, não sei o que. Ele deu uma justificativa, eu falei, tá bom. Então, o mesmo olhar que eu dei, é a cultura ele já que você tá absorveu e ele se preocupou em fazer essa entrega lá com um detalhe que eu não tinha recebido. Então, eu acho que essa é a construção da excelência. Isso. Né? E a excelência, ela vem vindo como uma cultura realmente de entrega dentro da empresa. E aí, falando do dinheiro, eu acho que o dinheiro ele acaba sendo uma consequência. Sim. Quando a gente fala com o cliente com esse amor, e quando não é só um negócio assim, você passa um orçamento, esse aqui é 1, é 2, é não sei o quê, quando você consegue ter um envolvimento, entender, explicar, absorver, você valoriza o seu trabalho, né? O cliente tem ele cria aí ele cria um vínculo com você que ele entende a sua preocupação e se aquilo ali está um pouquinho mais caro, um valor um pouquinho diferente de um outro profissional, ele enxerga e você consegue angariar esse cliente, né? Eu acho que é a valorização do seu trabalho. Mas aí você tem a responsabilidade da entrega. Exato. Não esqueça desse detalhe. A partir do momento que você quer cobrar caro, eu falo que caro é aquilo que é muito barato relativo. E não tem resultado, né? Mas o caro é relativo, né? O caro para quem fala, eu quero cobrar mais caro, eu quero aumentar meu preço e tal, eu gostaria de ser mais valorizado. Primeiro passo é melhorar a sua entrega. Depois, automaticamente, como você disse, a valorização monetária, financeira, ela vem junto. E é um trabalho que ele não pode parar, assim. Eu falo lá na empresa que a gente não pode ter zona de conforto, né? Então, as pessoas falam assim, mas você não pensa em diminuir a quantidade de eventos? Você não pensa? Para que trabalhar desse tanto? Eu falo assim, porque eu não quero entrar numa zona de conforto. Se eu estou fazendo uma entrega, que eu acredito que é com excelência, né? Lógico que a gente tem problemas, é óbvio que a gente tem problemas. A gente trabalha com seres humanos e com equipamentos tecnológicos, e é óbvio que existem erros.
Mas eu acho que o mais importante é a gente reconhecer os erros, corrigi-los, né? E da próxima vez que não aconteça, ou assumir isso para o cliente. Eu acho que a postura é importante na história. Mas, se eu entrar numa zona de conforto, talvez eu não consiga mais ter uma melhora, ter uma continuidade de excelência. E o aí tipo a gente vai perdendo serviço, né, que vocês entregam, que vocês prestam, é um mercado que tem sempre novidade. É um mercado que aparece sempre um painel diferente, uma montagem diferente, um lustre diferente, uma iluminação diferente. E a gente sabe que o mercado que nós gostamos de trabalhar anseia por essas novidades, Sim. né? A debutante, a noiva, ela quer ter na festa dela aquilo que o outro não teve. Então, não tem como se acomodar. Não. Né? Se acomodar no seu mercado é um tiro no pé. A gente busca, eu participo de algumas feiras internacionais para ir ver o que tem de novidade no exterior e trazer para cá. Eu acho só que a gente tem que ser pé no chão. Né? Então, e passar essa estabilidade para o cliente. Ele tem que entender Sim. isso. Mas eu falo que eu tenho rodinha, eu ando muito. Então, eu vou em eventos em São Paulo, eu vou nos outros eventos para entender até o que os outros mercados fazem e se a gente pode melhorar. Tudo bem que aqui a nossa região, Ribeirão Preto especificamente, tem um mercado com uma qualidade muito elevada. A nossa régua é alta. É alta, de tá? Entrega altíssima. E quando a gente começa a andar, existe um reconhecimento desse mercado aqui em Ribeirão. Então, eu acho que a gente precisa entender o lugar que nós estamos dentro do mercado nacional. A gente precisa se valorizar nesse sentido. É isso. Tá? E trabalhar para ir daí para frente. E aquele profissional que ele quer ficar no negócio dele lá daquele jeitinho, também está tudo certo. Desde que ele tenha excelência naquilo que ele está entregando, que ele não pode enganar. No que ele se dispôs a fazer. Tá tudo certo. Tá tudo bem, tenho maior respeito. Eu tenho maior respeito. Porque é assim, cada um vai ter sua estratégia comercial. Tem que ter fornecedor para atender todos os nichos, Exatamente. Né? Desde que o nicho que você escolheu, você respeite o seu cliente. É isso. E falando em respeito, todo mundo já ouviu eu falar, e eu falo muito sobre isso, que eu não atendo noivinhas. E eu sou um pouco embirrada com fornecedores que usam o termo noivinhas para se referir às noivas. Exatamente porque eu acho que nós vivemos um momento do mercado onde as noivas estão cada vez mais conscientes do seu objetivo, estão cada vez mais conscientes do processo de compra, estão cada vez mais exigentes com relação à entrega, estão cada vez mais pontuadas com relação a todas as expectativas, e a gente tratar essas noivas, né, vou falar das noivas que é o meu cliente final, como noivinhas, a gente dizer um pouco sobre, olha, ela aceita tudo, desde que a gente aceite o sonho, desde que a gente seja o amigo, desde que a gente acolha, e não é bem assim. Eu acho que as noivas, pelo menos as noivas que eu atendo e que eu gosto de atender e que são meu foco, são mulheres incríveis, na grande maioria muito bem sucedidas já profissionalmente, que estão bancando o próprio casamento, que querem e merecem uma entrega de excelência e querem e merecem informação e respeito, porque elas querem comprar essa segurança da gente. E aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Eu sei que muitas vezes o teu contato maior é com a assessoria, mas em alguns momentos o cliente final chega direto até você. Como que é esse relacionamento das noivas diretamente com a Camila? Eu acho que a gente tem o casamento antes e depois da pandemia. A pandemia foi um divisor de águas. Mudou tudo. Então, a gente vinha com as noivas numa conduta, a internet foi aproximando essas noivas da gente. E eu acho que com a pandemia, elas se empoderaram do casamento delas, né? Então, elas chegam normalmente com opinião, elas sabem o que elas querem, elas sabem
quanto elas têm de dinheiro para investir. E a gente precisa acolher essas noivas, porque elas estão ansiosas e eu acho que elas estão carentes da informação. Exatamente, né? É o mesmo sentimento que eu tenho. Então, a gente precisa entender e precisa acolher essas noivas. Eu acho que essa é a palavra, assim, ela precisa dessa atenção, ela não pode ser tratada só como uma pagadora, que ela vai lá e assina um contrato. Claro que a minha relação não é tão próxima quanto de uma decoradora ou de uma assessora, mas eu tenho me envolvido cada vez mais com os casamentos, né? Até para aí entender o resultado, a expectativa exatamente, que você disse anteriormente, que você faz questão, né? Exatamente. E o resultado, a diferença do resultado é um negócio impressionante, né? Então, porque você vai dando segurança para aquela noiva. E eu acho que o mais importante é a gente ter uma boa condução no processo para que ela chegue no dia, a hora que ela pisar naquele altar, ela esteja tranquila e segura de que a festa que ela sonhou está lá. Né? Então, eu acho que essa é a relação que a gente tem que ter. Entender que quem decide trabalhar com casamento entrega um processo para a noiva, né? Para o noivo, para o cliente final. Não entrega o dia do casamento. Né? O dia do casamento, eu costumo dizer, é 1%. E aí, quando você compreende isso, que, por exemplo, no seu caso, já está compreendido, como você disse, que faz toda a curadoria, entende a expectativa, você entrega para ela um processo, né? Uma curadoria. E entrega para ela a informação e a segurança que ela busca. Tanto é que o evento vai durar ali 8 horas, entre cerimônia, festa, 9 horas, e a gente trabalhou nesse evento, se a gente for computar, não tem nenhum evento que eu trabalho menos de 50 horas antes da festa. Mesmo o meu segmento, porque dependendo da festa eu tenho 4, 5 dias de montagem. Tem reuniões de alinhamento final. Tem reunião para verificar o projeto. Então, assim, o grosso do trabalho, ele está antes. Para a gente chegar no dia... eu falo assim, é engraçado que o evento em si, quando ele tem que dar alguma coisa, ele dá até a hora de começar o evento, né? Depois parece que o negócio... É mágica. É impressionante, né? Porque eu falo assim que tem os anjos do casamento, assim, os anjos do evento. Então, a gente vai montando, vai fazendo, vai dando uns problemas, a gente vai resolvendo, não sei o que. Chega na hora... Tudo flui. E energia é um negócio impressionante, né? Festa que você tá com... Eu tenho gerador. Festa que você tá com uma energia carregada ali, que tem um problema, o gerador para na hora que vai começar. Aí acontece uns negócios, eu falo, não é possível, de onde surgiu isso? E é verdade. E aí começa, o negócio engata, e aí vai, flui. Então, assim... Existe uma magia por trás. Existe uma magia. A gente não pode negar essa magia que existe. E a gente precisa entender essas forças. Eu acredito muito em energia. E a gente ama, né? Essa energia e essa magia adrenalina, que a gente vê acontecer, né? Essa adrenalina é muito legal. Então, eu pelo menos trabalho por isso e para isso, né? Porque eu acho que é o que motiva a gente. E eu acho que é isso. E eu acho que as noivas, elas dificilmente vão participar desse processo como um todo, da forma que a gente participa. Por isso que é importante a gente acolher elas. Porque eu entendo a ansiedade delas. Elas não têm controle daquilo. Elas estão lá só para casar e se divertir. Todo o controle, tudo que vai acontecer está na nossa mão. Né? Então, eu acho que existe... O regente, que é o assessor, e todos os músicos que estão ali por trás para fazer aquela orquestra acontecer. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu acho que essa noiva, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser ouvida. Ela sabe o que ela quer. A gente precisa respeitar. Né? Eu acho que esse é um momento importante. Noivinha aqui não, então. Sem noivinha. Bom, Ká, tá chegando ao fim nosso bate-papo. Tá tão bom. A gente poderia ficar horas e horas aqui, como, né, já ficamos em outras vezes. E agora eu já fiz muita pergunta para você. É hora de você perguntar o que você quiser para mim.
Nossa, peraí, deixa eu pensar. Eu já tinha até pensado. Deixa eu recapitular aqui minha pergunta. Eu quero saber o que é que não vale dentro de um casamento. Qual é a postura que um assessor não pode ter? Em que momento o que ele não pode fazer de jeito nenhum em um casamento? Uau, capciosa! Bom, eu acho que o que ele não pode fazer de jeito nenhum em um casamento é perder a autoridade de regente, como você mesmo disse. Então, eu costumo dizer que existem muitas assessorias que se vendem no seguinte sentido: olha, você precisa contratar uma assessoria, você precisa contratar uma cerimonialista para fiscalizar os seus fornecedores no dia do casamento. Eu costumo dizer que aqui na assessora da noiva, ninguém fiscaliza ninguém. Nós temos uma curadoria muito bem feita durante todo o processo. Então, eu não vou chegar no dia do casamento com um fornecedor tão ruim trabalhando dentro dele a ponto de ser fiscalizado. Mas esses fornecedores precisam entender que o melhor deles não pode atrapalhar o melhor do outro. E esse jogo de cintura é muito importante no sentido de o assessor manter essa linha de autoridade, não de autoritário, mas de autoridade no sentido de reger realmente todos aqueles fornecedores, ser visto como alguém que sabe o que está fazendo, porque quando ele não consegue entrar nesse, digamos, não é um personagem, mas nesse papel, as coisas se atropelam. E aí o buffet vai querer dar, talvez, algum palpite no que já estava do projeto de decoração. O bar vai entrar num probleminha na divisão da pia lá dentro da cozinha com o buffet, que são coisas que só acontecem quando esse assessor não está no seu papel, que é o seu papel. E muitos acham que é só que as coisas vão sozinhas, né? Que cada um tem lá o seu modo de fazer e a sua entrega. E isso é onde dá os problemas no casamento. Então, o que ele não pode fazer nunca é sair desse papel de regente e de autoridade. Existem algumas coisas que, obviamente, né? A gente não tem nem o que falar, mas vou dizer por quê. Mas o assessor, ele não pode, obviamente, se comportar como convidado, né? Ele não pode ali beber, ele não pode dançar. Parece óbvio, mas às vezes a gente vê umas coisas acontecendo meio fora da situação. Mas eu acho que o principal é isso mesmo, ele não se perder no papel de regente e de ser visto como a autoridade que está organizando todos aqueles fornecedores que são ótimos, que são excelentes, que têm uma excelente entrega. E essa linha de o fornecedor te respeitar pelo seu know-how e o fornecedor te julgar autoritário, chato e mandão é muito tênue, né? Sim. Então, a gente tem que ter realmente essa postura muito bem colocada. E isso faz total diferença no casamento. Perfeito. Eu vou falar assim, eu ando muito e já fiz alguns eventos bacanas, assim. E dependendo do profissional que está ali, um decorador com mais renome, um buffet com mais renome, um bar que acontece, a gente é do interior, então a gente está meio sempre que para trás. Para trás. O papel do assessor, ele é fundamental, porque senão você vai ter, sei lá, um buffet que vai tentar se sobrepor a todo o resto da festa, porque ele tem um nome ali, ele é alguém, e tipo, sei lá, o cara lá do valet não é, então eu vou parar meu caminhão aqui. E problema, sabe? Porque eu sou... Então, e aí é importante você ter uma assessoria que vai chegar e falar, não, peraí, eu cuido disso. Você não vai parar o caminhão aqui e o valet vai respeitar e as coisas vão se organizando, né? A gente precisa de lideranças, né? É exatamente isso. E quando o assessor ele se coloca fundamentalmente nesse papel,
essas coisinhas não acontecem. Por que não acontece? Porque se tiver o problema, os fornecedores não vão tentar resolver entre si. Sim. Automaticamente o assessor vai ser chamado para fazer a orientação, né? Então, assim, eu acho que isso é o fundamental. Quem perde essa linha, perde boa parte de fazer a coisa acontecer perfeitamente. Perfeito. É isso. Cá, muito obrigada. Foi incrível. Obrigada a você. Obrigada Parabéns. por ter aceito o convite. Sucesso no seu projeto. Obrigada. Você sabe que eu sou uma defensora, eu falei pra você que precisamos falar sobre as coisas. Vamos falar. Todos ganham, as noivas ganham, os clientes ganham, os parceiros, as empresas ganham. Acho que a gente precisa falar sobre isso e eu espero que você tenha muito sucesso aí na sua empreitada. A gente espera no trazer seu projeto, muita informação viu? aqui. E pode contar com a gente pro que Quando for quiser, preciso. passa aqui, volta deixar. novamente. A gente tem muito papo para colocar ainda em ordem. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau.